Namastê! Seja bem-vindo, seja bem-vinda, e hoje eu vou conversar contigo sobre técnicas adiantadas de Ho'oponopono e Kauna Reiki. Técnicas que podemos e devemos trazer para o nosso dia a dia. Ho'oponopono significa corrigir o que está errado, tomar o rumo correto, aquilo que no budismo nós chamamos de seguir o Dharma do ser. Dharma é caminho, porque muitas vezes nós seguimos o caminho do outro, o caminho da mídia, o caminho da sociedade. Em outros momentos seguimos caminhos que não são os nossos caminhos, e sim caminhos do ego. Ho'oponopono é tornar correto, é seguir um caminho que tenha relação com o si mesmo, com a tua alma. Por isso que ele vai trazer a ideia de uma cura, de um aperfeiçoamento. E aí, a primeira lição que eu quero passar aqui para ti é a visão do Ho'oponopono de nós assumirmos várias responsabilidades na nossa vida. É o arbítrio bem utilizado. E essa é uma questão interessante. O quanto que eu tenho de livre-arbítrio e o quanto que eu não tenho de livre-arbítrio. Eu posso escolher o que me alimentar, eu posso hoje tomar um outro rumo na vida, eu posso hoje me viciar em alguma droga, e hoje tem uma infinidade de drogas que viciam, ou não. Quais são as minhas escolhas? São escolhas corretas? Jesus dizia: ama o próximo como a ti mesmo. Ama o próximo como a existência nos ama. Então são escolhas que podemos fazer, ou não. É interessante uma história do Ho'oponopono que eu gosto muito, de uma mulher que ela um dia sai na rua e ela vê várias pessoas com uma mancha muito grande no rosto. Ela vê uma, aí vê a outra com uma outra mancha, vê a outra com uma outra mancha no rosto, e ela avisa para uma: olha, tu tens uma mancha no rosto. E a outra fala: não tenho não. Vai para outra: tu tens uma mancha no rosto. Ela diz: não tenho não. E ela tenta avisar todo mundo, e ela acaba com a energia dela tentando mudar aquelas pessoas para elas lavarem o rosto e tirarem aquela mancha. Pois bem, quando ela chega em casa, essa mulher, ela se olha no espelho e vê que também ela tem uma mancha no rosto. Aí ela vai lá e lava o rosto, e ela percebe que as pessoas do mundo também tiraram aquela mancha. Ho'oponopono é mudar o nosso paradigma. Por isso que nós temos 4 princípios importantíssimos do Ho'oponopono. O primeiro deles é que muitas coisas que eu vejo têm relação com o meu pensamento. Por isso que eu digo sinto muito, por vezes de julgar, de criticar, de ficar sempre com uma energia perversa na mente. Então, eu sinto muito. Eu assumo a responsabilidade de tirar a mancha do meu rosto. Me perdoe, que é fechar as portas para o passado e começar de novo. Eu sempre digo essa frase: ainda que nós perdoemos com a cabeça, é um bom começo, porque existem alguns perdões que não chegam no coração, mas ainda assim eu perdoo com a cabeça. Então, me perdoe, sinto muito, sou grato, que é a maior de todas as orações. Vários mestres que eu tive contato na vida me ensinaram que a gratidão é a única oração. Chegava-se até a se falar nisso. Não necessariamente eu concordo, a gratidão, o amor. Então, a primeira realidade do Ho'oponopono: sinto muito, me perdoe, sou grato e eu te amo. A segunda realidade é muito do que eu penso acaba criando realidades físicas. Por isso que a ideia do Ho'oponopono é curar não só a mim, mas eu estando bem. Por exemplo, uma pessoa depressiva. Por vezes, uma pessoa depressiva contagia todo o ambiente dela.
todo o ambiente. Uma pessoa corrupta, ela vai contagiar todo o ambiente dela com a energia da corrupção. Poucos conseguem escapar. Agora, uma pessoa carinhosa, gentil, amável, uma pessoa que tem um discurso de amor, ela contagia também. Então, quando você está pensando, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato, você está contagiando também todo mundo que te cerca. Depois, terceira base do Ho'oponopono. Quando os meus pensamentos são amorosos, é a mesma coisa, ele cria uma energia de amor. Veja bem, nós somos viciados em sermos tristes. Eu noto muito isso. Tem pessoas que têm o vício de viverem na tristeza. Toda criança, ela nasce potencialmente um rei. Você pode pegar a criança mais pobre financeiramente do mundo. Ela tem a postura de um rei. E você pode pegar as pessoas mais poderosas do planeta, os teus líderes planetários, líderes políticos, muitas vezes das artes, muitas vezes da TV, muitas vezes do dinheiro. Olha teus líderes políticos, olha teus líderes do dinheiro, da matéria. Eles têm a postura corporal de um mendigo. O corpo deles nós chamamos no Japão de sanpaku. Sanpaku é doente. Você olha, o olhar é meio morto, a energia é para baixo. Mas são pessoas que são idolatradas como salvadores. Por quê? Porque elas têm energia tão para baixo, elas têm uma energia vital tão depressiva, mas quem também tem essa energia se atrai por isso. Olha só Hitler. Como é que alguém pode seguir uma figura como Hitler? Mas hoje, potencialmente, no mundo, existem milhares de Hitler, que não têm, graças à existência, os poderes de Hitler. Senão destruiriam tudo também. Só aqui no Brasil tem um monte. Um monte. Teu vizinho pode ser um. Mas quando nós corrigimos os nossos pensamentos de forma mais amorosa, gentil, nós trazemos isso para o mundo também. A nossa própria postura muda. E o quarto princípio do Ho'oponopono é: muito do que eu penso cria uma realidade também, que é o que eu chamo de carisma, que é a realidade da alma. Tem uma igreja que é a igreja carismática, que eles curam com as mãos, eles tocam as pessoas, curam energeticamente com as mãos, eles falam outras línguas, quem está no estado de êxtase, e eles têm o dom de curar com as mãos, falar outras línguas, fazer milagres, né, de orações em outras línguas. São os dons do carisma. Porque quando a gente vibra muito amor e uma entrega também, que é a ideia do eu sinto muito, nós somos pessoas mais carismáticas. E por último, quando nós corrigimos os nossos pensamentos, eu planto uma semente para fazer desse mundo um lugar mais florido. Então quando eu digo sinto muito, eu estou trazendo para esse mundo mais perfume, mais amor. Me perdoe. Quem é que pede desculpas? Quem é que pede perdão para o outro? Eu demorei muito tempo para ter esse hábito, porque eu fiz muitas coisas erradas na minha vida, de magoar, de chatear, e a essas pessoas ou essas situações, às vezes mesmo quando eu dirijo um grupo de Anima Soma, que é um grupo que eu dirijo numa universidade, tem horas que eu perco um pouco da paciência, então eu sinto muito. Me perdoe. Então você vai corrigindo isso e criando o seu próprio universo. Ok? Agora vamos para uma outra lição que eu acho bacana. Memórias erradas. As nossas memórias, como tudo no universo, nada se perde, tudo vai se transformando. As nossas memórias também estão por aí, vibrando. Também estão por aí, vibrando. Por isso que é muito importante, em alguns momentos, eu falar, eu sinto muito por tudo que eu, Otávio, meus pais, meus avós, meus bisavós, meus pentavós, meus tataravós, por tudo aquilo que vem atrás de mim. Olha que interessante, você teve um pai e uma mãe. Então você teve 2 pais, você teve 4 avós, certo? 4 avós. Pai e mãe do teu pai, pai e mãe da tua mãe. Então você teve 8 bisavós, 16 tataravós, 32 pentavós, 64 ex-avós, e assim vai. Ou seja, você teve
64 hexavós. Isso estou falando de 200 anos atrás. Ó, pai e mãe, 2. Avós, 4. Bisavós, 8. Bisavós, tataravós, 16, e vai indo. Então, curar essas memórias erradas também. Eu sinto muito pelo que meus avós, pelo que meus bisavós, pelo que meus tataravós, porque de certa forma você tem a genética deles, você tem o passado deles. E às vezes nós temos dessa genética algo que nos limita. Tem uma história do camelo que eu acho muito bacana. É o sujeito que chega no deserto, ele tem 30 camelos e 29 estacas. Então ele fala, um camelo vai ficar solto. Então ele põe estaca e prende 29 camelos. E um camelo, ele finge que bate uma estaca no chão e finge que coloca uma corda nesse camelo. Só finge, o camelo está vendo. E no dia seguinte o camelo está lá, ele não foi embora. Ele não estava preso, mas ele tinha uma história de ter sido tão preso que agora ele achava que estava. Aí o cara pega os 30 camelos e vai embora. Só que no meio da viagem ele descobre que só veio 29. Aí ele volta e o outro camelo que ele fingiu que tinha prendido está até agora parado lá. E ele vai lá e finge que soltou o camelo. Então quando eu falo sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato, eu vou criando ou vou soltando uma série de limitações que ficaram no meu passado. É claro que tudo isso eu aprofundo muito mais num curso que eu tenho, que é um curso de Kauna Reiki e Ho'oponopono, que é o ensino práticas corporais, ensino orações mais para valer, ensino meditações, usar isso com cristal, com vela, com orações. Mas aqui, o que eu estou te ensinando hoje, você já pode mudar um monte de coisa. Você já pode até assumir, eu estou disposto a mudar os meus pensamentos em relação ao passado. Eu estou disposto a fazer diferente do que meus pais, avós, bisavós, ex-avós e indo lá para trás. Eu estou disposto a modificar tudo isso. Porque se nós pressupomos que muitas coisas que surgem na minha vida têm relação com a minha forma de pensar, eu posso estar mudando isso. Por exemplo, quem me prende agora? Quem te prende agora como camelo? Tu podes mudar de cidade ou não, ou de país? Eu creio que sim. Tu podes mudar de relacionamento, tu podes mudar de emprego. Ah, mas e se não der certo? Mas quantas coisas que não deram certo? Para mim, uma série de coisas não deram certo. Eu prefiro pensar como Fernando Pessoa dizia. Ele dizia, tem um poema de Pessoa que ele diz: todos os meus amigos foram campeões em tudo. Todos os meus amigos foram campeões em tudo, mas eu tantas vezes tantas vezes tantas vezes perdi em várias coisas. Então o processo de evolução pessoal é saber que muita coisa não vai dar certo, e nós temos que aceitar isso também. E o Ho'oponopono, você pode integrá-lo na tua vida, fazendo formação ou não. Ele é muito simples, você não precisa de uma roupa, você não precisa de um dia certo, de uma hora certa. Quando você decide que você tem vontade de seguir o caminho dessa paz interior, você começa a trazer essa oração, esses 4 mantras. Sinto muito, me perdoe, te amo, eu sou grato. Tem pensamentos que a gente vai tendo que são uma sementinha de medo, por exemplo. E se a gasolina faltar, e você começa a aumentar. Você conhece aquela história do macaco? Essa história é tão conhecida, eu espero que você não conheça, que é meio repetitiva. É um sujeito que está dirigindo, ele passa por um posto de gasolina, e depois de 30 quilômetros o carro dele fura o pneu. E não tem outro posto mais para frente, ele passou pelo último posto a 30 quilômetros. Aí ele lembra que ele deixou um macaco hidráulico em casa e que ele está sem estepe. Ou melhor, ele está com estepe, mas deixou o macaco em casa. Então ele volta a pé naquele posto, são 30 quilômetros, para pedir um macaco hidráulico emprestado. Mas ele diz, o sujeito vai cobrar caro, porque o macaco hidráulico só ele tem um posto, o sujeito é um egoísta, o sujeito pode cobrar o que quiser, porque eu não tenho outro posto de gasolina. E ele vai dando corda para esses pensamentos perversos, negativos, em vez de logo de cara
sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato, e mudar isso. Não, ele vai pensando o tempo todo nisso. Aí quando ele chega lá no posto de gasolina, ele fala: eu vim aqui pedir teu macaco hidráulico, mas sei que você é um egoísta, um perverso, um maldoso, você vai me cobrar uma fortuna, então quer saber, eu não quero mais isso. Você que fique com esse aparelho. E vai embora bravo. Ou seja, ele criou toda essa situação. Ele gerou toda essa situação. Tudo isso é mental. Então, quando nós falamos assim, a paz começa comigo, e aí vem o Ho'oponopono, aí vem o Karuna, eu assumi a responsabilidade pela minha paz. E essa paz é uma paz que tem que ser levada para o mundo também. Fazer essas orações, sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato, você pode fazer com o Pai Nosso, que eu ensino sempre, Pai Nosso em aramaico, então uau, você vai tirando o peso dos teus ombros, você vai relaxando, você vai tendo uma vida mais pacífica, mais tranquila, pensando mais positivo, assumindo mais o seu papel de que você está criando a tua vida, de que você está gerando muita coisa da tua vida, porque mudar os teus pensamentos, eu insisto nisso, é mudar a tua realidade, ok? E eu estou olhando aqui muito para baixo, que eu estou aqui com um livro muito bacana que veio parar em minhas mãos, que se chama Ho'oponopono, o segredo da cura havaiana. É um livro muito bom mesmo, ele é curto e grosso, ele tem práticas bem adiantadas. Ho'oponopono, o segredo da cura havaiana. É claro que o Ho'oponopono, o Kahuna Reiki, tem muitas práticas corporais, E essas práticas corporais, elas não podem ser ensinadas aqui por mim. Então, se você tiver vontade, tu podes fazer o curso, a formação que é online, no site humaniversidade.com.br. E aqui no livro tem é muito bonitinho, eu até mandei fazer um quadro para mim, na verdade é um quadro com as 4 frases: sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato.